Em contato conosco, economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo, convidada pela produção do programa para falar sobre as questões econômicas nesse fechamento do ano e projeções para o ano que vem. Patrícia Palermo, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia para você, bom dia também para todos os nossos ouvintes da rádio. Começar falando sobre um diagnóstico desse ano de 2024. A gente observa, de um lado, um crescimento do PIB, tivemos aí o terceiro trimestre com um aumento de 0,9%, queda nas taxas de desemprego, o governo com arrecadação recorde, de outro lado, o dólar acima de R$ 6, desajuste fiscal, alta da Selic, aumento da dívida pública, inflação, aumento dos alimentos. Qual que é o panorama do Brasil nesse fechamento do ano? Bom, como você bem resumiu aí, né? A gente tem alegrias e tristezas aí, né? Dependendo para quem quer enxergar o lado melhor, o lado pior da economia em 2024, vai ter material farto para fazer isso. A atividade econômica realmente ela está indo bem e tem, ano após ano, aqui no Brasil, surpreendido. Né? Não é a primeira vez que a gente chega ao final do ano com um número que é muito maior que as nossas estimativas iniciais. Mas vamos lembrar de uma coisa muito importante, né? Nem sempre o hoje reflete as ações do agora. O que significa isso? Que muito desse resultado que hoje a gente colhe foi plantado por transformações da nossa economia que a gente fez lá atrás. Ano após ano, a economia brasileira tem entregado mais do que o esperado, porque ela fez reformas que estão tornando a nossa economia mais resiliente a choques que ela venha a sofrer. Vamos lembrar que desde lá de 2017, a gente fez a reforma trabalhista, a independência do Banco Central, a lei dos distratos, o marco do saneamento básico, a gente fez a reforma da Previdência e tudo isso, obviamente, nos ajuda. O mercado de trabalho tem tido um desempenho impressionante. É muito provável que a gente vai terminar esse ano criando cerca de 1.800.000 vagas formais aqui no país. A gente está com uma taxa de desemprego de 6,2%. É muito provável que a gente termine o ano com 6%. Já está no nível mais baixo da série e é capaz de a gente experimentar um nível mais baixo ainda. A pergunta que fica no ar é até que ponto isso é sustentável. A gente tem tido vários sinais aí de que isso também aconteceu em virtude de uma série de anabolizantes fiscais que a gente andou tomando nos últimos tempos, que acabou refletindo-se numa dívida pública mais alta. Quando a gente vê esse dólar que vai nas alturas, existe, obviamente, uma questão relacionada há componentes externos, mas existe muito também da nossa dinâmica interna. Quando o governo reluta em promover um ajuste fiscal pelo lado das despesas e já estressou demais esse lado das receitas, né? Isto é, a carga tributária já está no seu limite, a gente vê que a gente está numa sinuca de bico. Ou a gente arruma as contas públicas, ou cedo ou tarde a gente vai rever um capítulo muito triste da nossa história. Vamos lembrar que a gente também estava em tom festivo lá em 2013, em 2014, quando a gente embarcou no ano de 2015, 2016, que fez a gente vivenciar uma crise nunca jamais vivida na nossa história brasileira. Então, é um ano em que a gente termina ele olhando para PIB e emprego, dizendo foi um bom ano, mas todas essas outras variáveis, como inflação, taxa de câmbio, evolução da dívida pública, indicam para a gente que o mar não está calmo, né? Ou a gente começa a guiar a nossa bússola aí buscando águas mais tranquilas, ou a gente vai enfrentar tempestades fortes pela frente. Bom, Patrícia, e pegando o recorte aqui do estado do Rio Grande do Sul, tremendamente afetado pelas enchentes desse ano, como que está a nossa situação? Bom, a nossa situação é uma situação diferente da situação brasileira, né? O Rio Grande do Sul, ao longo do tempo,
promoveu ajustes fiscais, né, relevantes, um ajuste fiscal muito importante. Foi uma reforma administrativa que a gente fez aqui no Estado, a gente também fez uma reforma da Previdência importante, que acaba resolvendo, em grande parte, um problema que a gente vai ter, que está contratado já para o futuro, né? Então a gente vai tentar resolver isso ao longo do tempo, mas a regra nova já é uma regra boa, mas a gente tem um problema seríssimo da nossa dívida, né? E a nossa dívida pública, por mais que ela tenha dado uma pausa, ela vai ser um problema que vai bater na nossa porta daqui a pouco aí. Então a gente precisa muito tomar atitudes, principalmente no agora, para garantir crescimento econômico. O Rio Grande do Sul ele tem problemas estruturais relevantes, como, por exemplo, o envelhecimento da sua população. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 20% da população com mais de 60 anos. A população com mais de 60 anos já é maior do que a população com menos de 14 anos. E o que se sabe, né? Que depois de tragédias climáticas, existem fenômenos migracionais, as pessoas costumam ir embora. E quem vai embora, normalmente são os jovens. E isso é um perigo muito sério para o nosso futuro. A economia gaúcha esse ano foi muito bem, né? Ela desempenhou muito bem, mesmo diante de tudo que aconteceu, existiu uma expectativa muito boa no início do ano do que seria o crescimento gaúcho em 2024. A gente estava esperando um ano de safra cheia, ia ser um ano de recuperação intensa de perdas sofridas recentemente em virtude das estiagens. Aí a gente tem aquele maio trágico, e só que na sequência, a gente não pode ignorar que entrou muito dinheiro na economia gaúcha, todo o processo de reconstrução, de recuperação da vida cotidiana acaba estimulando a economia, e é muito provável que esse ano a gente encerre 2024 crescendo surpreendentes 4, 5%, né? A questão toda é que a gente não pode esquecer é que, diferentemente do que aconteceu na pandemia, a gente não precisa só recuperar a atividade econômica, que é o que a gente mede lá no PIB. O que houve durante essa crise climática de maio foi uma grande destruição de capital. Isto é muito provável que muitas empresas, para fazer esse processo de recuperar os ativos perdidos, tenham aumentado gigantescamente seu nível de endividamento, assim como aconteceu com muitas e muitas famílias. Então, a gente tem uma longa estrada a percorrer. Existe na literatura algo bem datado dizendo o seguinte, que depois de crises climáticas, o processo de recuperação, assim como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito rápido. A gente volta para níveis muito próximos ou muito próximos do que era antes da atividade econômica ser implodida pela catástrofe climática. O problema é que depois passa-se a crescer a uma taxa mais lenta. O nosso desafio é sermos a exceção a essa história. Patrícia, muito obrigado pela tua participação, sempre muito técnico, muito esclarecedor te ouvir. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo atraso, ficamos sem luz aqui em virtude do temporal de segunda-feira, a gente ainda tem uns picos de luz aqui, tá bom? Então, muito obrigada por vocês, contem sempre comigo, com a FEComércio, é sempre um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos, até por isso não tivemos mais tanto tempo para poder conversar com a Patrícia.